Olha só, hoje a gente vai mergulhar numa relação que é super poderosa, mas que muitas vezes é mal compreendida. A conexão entre fé e ação. E a gente vai fazer isso usando uma história de milhares de anos e uma tragédia bem mais recente que juntas mostram uma verdade surpreendente sobre o que realmente significa acreditar. Para começar, se liga nessa citação, que é de arrepiar. Tenta imaginar a cena. Um povo que acabou de ser libertado, mas que agora está encurralado, com a certeza de que vai morrer. É o ponto máximo do desespero e é exatamente aí que a nossa análise começa. Então vamos voltar lá para a narrativa da Torá na porção de Bechalar. O que os israelitas estão passando ali não é só uma crise, sabe? É tipo um teste de fogo para a fé deles, um teste fundamental. A situação era literalmente sem saída. Pensa bem, de um lado o exército mais poderoso da época, vindo com tudo para destruir. Do outro, uma muralha de água, impossível de atravessar. Não tinha para onde correr. Era um beco sem saída gigantesco, de proporções épicas. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? O que é que se faz quando a lógica grita que já era, que não tem mais esperança e tudo que sobrou foi a fé? A resposta para isso pode ser bem diferente do que a gente imagina. E claro, eles fizeram o que qualquer um de nós faria, né? Diante daquele pavor, eles olharam para cima e clamaram por um milagre. Naquele momento, parecia que rezar não era só a melhor coisa a se fazer, era a única coisa. Mas é aqui que a história dá um giro de 180 graus, porque a resposta de Deus para aquele clamor todo foi chocante, totalmente inesperada. Não foi uma palavra de consolo, foi uma ordem. E esta aqui é a frase que muda tudo. Imagina só o impacto disso. No meio da oração, a resposta divina é: parem de rezar e comecem a andar. Andar para onde? Para dentro do mar. Era um comando que ia contra tudo, contra a lógica, contra o instinto de sobrevivência. E isso nos traz para uma ideia central aqui. A história do Mar Vermelho não é sobre uma fé passiva, que fica esperando, é sobre uma fé ativa. É a ideia de que confiar de verdade não é só um sentimento, não é só uma oração, é o que te empurra para agir, mesmo quando a ação parece loucura. Então vamos deixar isso bem claro. A história nos mostra dois modelos de fé. De um lado, a fé passiva, que fica lá esperando. Do outro, a fé ativa, que entende que a gente é parceiro no processo. A fé ativa não fica esperando o mar se abrir para depois andar. Não, ela começa a andar para que o mar se abra. Agora, vamos dar um salto no tempo. A gente vai ver como esse mesmo dilema, essa mesma questão, ecoou de um jeito trágico, mas também transformador, lá no século XX. Na vida de um rabino chamado Issachar Shlomo Teitelbaum. A vida do rabino Teitelbaum é uma história de uma virada de chave gigantesca. Pensa assim, ele era um estudioso super tradicional, totalmente contra o sionismo, que acreditava que a redenção ia vir só por um milagre divino. Mas aí veio o Holocausto e forçou ele a repensar absolutamente tudo. Essa comparação aqui deixa a transformação dele muito clara. Ele foi de um extremo ao outro. De achar que a ação humana, que o sionismo, por exemplo, era quase uma heresia, para entender que essa era, na verdade, a maior expressão de fé possível. A conclusão dele foi pesada. Ficar esperando de braços cruzados não era piedade, era negligência. E era essa negligência que estava causando tanto sofrimento. Então vamos entrar no coração do livro dele. Um livro que ele escreveu nas piores condições que dá para imaginar. Escondido, sem acesso à sua biblioteca, com o mundo desmoronando lá fora. E aqui está o pulo do gato, a grande descoberta dele. No meio daquele breu todo, ele reencontrou aquela lição lá do Mar Vermelho. Fé de verdade precisa virar ação. Uma crença que fica só na cabeça ou só no coração, para ele, não servia para nada. Era inútil. O argumento dele é como se fosse uma escada, com vários degraus. Primeiro degrau, sacar que esperar não basta. Segundo, entender que aquele comando avancem não era só para aquele tempo, vale para sempre. Terceiro, a parte prática. Avançar hoje significa construir a terra de Israel. E por último, a conclusão que amarra tudo, a nossa ação não tira o lugar da redenção divina. Pelo contrário, ela é o gatilho para ela acontecer. Isso leva a gente para a conclusão talvez mais radical e ao mesmo tempo mais poderosa dele. A de que a responsabilidade pela redenção mudou de mãos. Ela não está mais só lá no céu. Ela está aqui, nas nossas mãos. Essa interpretação dele é simplesmente genial.
Ele pega um versículo que parece uma sentença de morte e vira ele de cabeça para baixo, transformando numa declaração de poder. O fim está sobre ti não quer dizer acabou para você, e sim o resultado depende de você. O futuro não é algo que a gente espera, é algo que a gente constrói. Tá, mas e aí? Como é que seria se avançar para o mar hoje em dia? Para o Rabino Teitelbaum, a resposta era muito prática, muito concreta. Significa parar de só esperar o Messias e, em vez disso, tomar atitudes práticas. Construir a pátria judaica, fazer aliá, ou seja, imigrar para Israel, cultivar a terra, erguer cidades, enfim, criar a realidade física para que a redenção espiritual tenha onde morar. Para a gente ir fechando, vamos pensar um pouco na mensagem que fica, tanto pessoal quanto universal, da vida e dos ensinamentos do Rabino Teitelbaum. A história dos últimos momentos dele é muito forte. Ele estava num trem da morte quando viu um guarda espancar outro judeu por causa de pão. O Rabino Teitelbaum, já um senhor de 60 anos, usou o próprio corpo como escudo para proteger o homem e foi espancado até a morte. Dizem que suas últimas palavras foram pedido para que suas ideias, suas fontes, fossem espalhadas pelo mundo. E esse ato final, nossa, é a imagem perfeita de toda a filosofia dele. Ele não morreu de forma passiva, rezando. Ele morreu agindo, defendendo outra pessoa. A morte dele foi a personificação de tudo o que ele escreveu. A fé não é uma teoria, é um ato de coragem aqui, no mundo real. E com isso, a pergunta final volta para a gente. Nas nossas vidas, quando a gente se depara com o nosso próprio mar vermelho, com aqueles desafios que parecem impossíveis, essa história de milênios e essa tragédia tão moderna nos fazem a mesma pergunta. Qual é o momento em que a oração precisa virar ação? O que significa para a gente dar aquele primeiro passo, cheio de medo, em direção ao mar?